Olá, amadas e amados, sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu fiquei ausente por um bom tempo porque eu estava concluindo vários cursos, mas agora eu estou de volta e com muitas novidades para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Anita Dias, professora da terapia Theta Healing e terapeuta de várias técnicas. Hoje eu quero falar com aquelas pessoas que têm dificuldade em ter disciplina. Sabe aquele início do ano que a gente promete um monte de metas, faz 1000 planejamentos e não consegue cumprir? Por que isso ocorre? Vamos entender como é que o nosso cérebro processa essas informações, principalmente na questão de mudança de hábitos. Mas antes, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação, dê o seu like. Isso contribui para que a gente possa construir muito mais conteúdos e ajudar o maior número de pessoas. Vamos lá? Você já percebeu que todo início do ano a gente tem uma sensação de renovação por conta do ano novo? E aí a gente promete um monte de coisas. Esse ano eu vou viajar mais, eu vou guardar dinheiro, vou iniciar um regime, eu vou comprar a casa dos meus sonhos. Mas por que será que no decorrer dos meses a gente não consegue cumprir essas metas? Você sabia que existe até estatísticas informando isso, que a maioria das pessoas não conseguem cumprir as metas estipuladas? E por quê? Para a gente entender isso, eu vou falar um pouquinho como funciona o nosso cérebro, porque eu sou uma pesquisadora de tudo que acontece aqui no nosso cérebro. Você sabia que o nosso cérebro ele tem uma programação? Essa programação desde o tempo em que éramos primitivos, lá na época das savanas. O nosso cérebro é programado, ele precisa de prazer, recompensa, economizar energia e evitar a dor. Um dos princípios básicos, por exemplo, para prazer e recompensa é a alimentação, o sono e o sexo. O sexo, qual é a recompensa? A perpetuação da espécie. O sono, qual é a recompensa? É toda uma reciclagem que o nosso corpo faz durante a noite, né? Toda essa limpeza que ocorre no físico à noite. E a recompensa da alimentação é gerar a energia. Quando a gente pensa em evitar a dor, muitas vezes está ligado também na questão de não enfrentar aquilo que tira você da zona de conforto. E aí a gente pode fazer uma ligação também com a questão de economizar energia. Muitas crenças que estão no nosso subconsciente estão ligadas a isso, né? Então, se eu mudar, eu estou saindo da zona de conforto, mas vai constranger todo esse sistema que está dizendo, não, a gente precisa economizar energia. Tudo isso por uma questão de sobrevivência da espécie. Observe que tudo isso que eu falei são necessidades de curto prazo. Por isso que o nosso cérebro tem dificuldade com metas, planilhas, mirabolantes, que faz estratégias de muito longo prazo. Ele precisa de uma compensação imediata, que é o que faz a gente assim, comprar um chocolate no meio de um regime, estou com o cartão estourado, mas mesmo assim eu vou comprar uma roupa nova. Enfim, há infinitos exemplos em relação a isso. Outra coisa importante, você sabia que o nosso cérebro processa 11 milhões de informações por segundo? Então, quando a gente coloca muita atividade, principalmente muita pressão, né? Pressão pelo sucesso a qualquer custo, muitas tarefas, o cérebro pode congelar. É aquela situação que a gente se sente incapaz, anestesiado. Ou pode acontecer o contrário. Você entra numa superatividade, numa superprodução, e isso pode dar um esgotamento. Então, tanto um exemplo quanto o outro faz você desistir das metas. Ou você se sente incapaz e anestesiado, ou você se sente esgotado, né? Você acaba desistindo por um cansaço mental mesmo. Você está gostando desse tema? Me conta. Você é uma pessoa que promete um monte de coisa e depois não consegue cumprir? Coloca aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber da sua resposta, de como você tem lidado com isso. Eu, por exemplo, já passei por uma situação onde eu tive que fazer uma mudança de rota. Então isso é importante, a gente precisa, por mais que a gente crie estratégias, a gente também tem que ter uma flexibilidade para mudanças de rota. E nessa mudança de rota, eu percebi que eu precisava aprender qual é o meu ritmo de fazer as coisas. Mas veja bem, a flexibilidade para uma mudança de rota, ela também está dentro de um propósito.
Então a gente precisa também lidar com todas essas questões e conhecer o nosso ritmo interno. Eu gostaria dos seus comentários em relação a isso. Bom, eu já falei um pouquinho, né, como funciona o nosso cérebro, acho que já deu para perceber onde estão algumas dificuldades de algumas pessoas. E agora, como prometido, eu vou dar 7 dicas infalíveis, a cereja do bolo desse vídeo, para que você possa criar realmente metas efetivas e afetivas para você mesmo. Bom, a minha primeira dica é o seguinte: você precisa conhecer as suas crenças limitantes. Crenças é o que o seu subconsciente e inconsciente acredita como verdade. As crenças são armazenadas no nosso subconsciente na nossa primeira infância. Ela vem também das nossas gerações passadas, ela vem de vidas passadas, ela vem da cultura que nos influencia o tempo todo, da educação, do ambiente em que fomos formadas. Enfim, as crenças, elas também estão a serviço da nossa sobrevivência. E aí é importante explicar o seguinte: elas são limitantes, mas estão a serviço da nossa sobrevivência. Fiquei confusa? É um pouco confuso, mas eu vou esclarecer isso. Para a nossa subconsciente, para o nosso inconsciente, o importante é a preservação da espécie, exatamente como a programação do nosso cérebro. Então, nem sempre o que a gente hoje, já amadurecido, já saído das savanas, o que a gente entende como o melhor é o melhor desse sistema. E aí a gente vai entrar na crença que foi criada. Eu vou dar um exemplo para ficar mais simples para você. Vamos supor que você recebeu uma influência de que toda pessoa rica é gananciosa e explora os outros. E isso foi registrado no seu subconsciente. Então isso criou uma crença lá, que está lá no seu subconsciente. Mas hoje você cria uma planilha mirabolante porque você precisa enriquecer, você precisa sair da escassez financeira. Então você vai conflitar com essa crença. Só que essa crença está lá preservando você de ser ganancioso, porque todo rico é uma pessoa gananciosa. Percebe? Então, você precisa conhecer as suas crenças. Claro que num processo terapêutico, isso se torna um facilitador, porque toda terapia é para conhecer suas crenças limitantes, ressignificá-las. Mas eu vou te dar uma dica aqui, que é uma dica que eu já fiz em mim, né? Já testei em mim e eu também ensino para muitas pessoas e que pode dar bastante resultado. Primeiro, você tem que escrever à mão. Quando você escreve, você está lidando também com questões motoras, neurológicas, você já está criando sinapses neurais aqui na sua mente. Então, escreva com a sua mão, jamais digitando, ok? Respondendo a seguinte pergunta: o que em mim me impede de conseguir tal coisa? Veja bem, eu não disse eu não consigo iniciar um regime. Estou usando um exemplo. Eu estou perguntando o que em mim me impede de iniciar um regime? Quando você faz a pergunta o que em mim, você já está criando um distanciamento com todas aquelas crenças, com tudo que eu falei aqui do cérebro, e você já está criando um distanciamento do ego. Porque o ego, que também está dentro dessa programação cerebral, ele sempre vai criar uma frase pronta e racional para justificar, ok? Então, você sai um pouco dessa parte egóica e você se distancia, você dá essa separação. O que em mim? Como se fosse realmente uma outra entidade. E aí fica muito mais fácil. Bom, aí concluindo esse exercício, o que em mim impede de eu iniciar uma ginástica, por exemplo? Aí como é que eu vou conseguir uma resposta mais efetiva para entender minha crença? Você vai parar um pouquinho, se observar, silenciar tanto o ruído mental que interfere na nossa mente. Você pode até fechar os olhos e começa a observar a sensação que vem. Não é o pensamento pronto, mas a sensação que vem. Em algumas pessoas vem até um batimento cardíaco, uma dor no peito, um calafrio, uma dorzinha na barriga. E observa em cima dessa sensação qual é o sentimento que vem. Isso é muito importante. Fica muito fácil você identificar uma crença ligada ao sentimento.
Claro que isso é um treino. Quanto mais você fizer isso, mais facilidade você vai ter para você encontrar essa crença que está lá no nosso subconsciente impedindo a construção de uma meta efetiva para você. E se no começo você não conseguir, escreva o que vem, tá? Não entre em perfeição alguma. Literalmente, libera tudo que vem e deixa acontecer. E aí a gente vai para a segunda dica, que é o não julgamento. Jamais se julgue. Quando você começa a se julgar e ter cobranças, é normal, a gente sempre vai para a cadeira dos réus. Não faça isso. Elimine qualquer tipo de julgamento. Deixe vir. Tudo é um processo de autoconhecimento e estamos nesse processo para isso, ok? Agora, a terceira dica. Vamos para a ação, mas uma ação de uma forma diferente. Inicie fazendo uma tarefa de cada vez. Inicie com metas diárias. Lembra que eu falei que o cérebro tem uma dificuldade em adquirir recompensa a longo prazo? Então, metas diárias. A gente começa. O que eu preciso fazer hoje? Escreva. Depois você vai para uma meta semanal, mensal, trimestral e assim progressivamente. O que você já está fazendo com esses 3 primeiros exercícios que eu estou dizendo? Você está criando uma comunicação interna, você com você mesmo. Você está criando novas sinapses neurais e você está educando o seu cérebro e as suas células progressivamente e amorosamente, ok? Agora nós vamos para a quarta dica. A quarta dica é questionar. E eu te pergunto, o que você quer é realmente o que você quer? Você precisa responder essa pergunta. Por quê? Para que serve essa meta? O que você vai fazer quando você concluir essa meta? Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas entram em planejamentos ou metas que não correspondem ao que a essência dela quer. Quantas pessoas não entram numa faculdade porque a família quis que ele fizesse aquele curso e assim por diante. Então fica difícil, né, para o propósito de alma, cumprir uma estratégia, uma disciplina em cima de metas que não tem a ver com o seu propósito de alma. Então você precisa se questionar. O que você quer? É realmente o que você quer? Para que te serve essa meta? O que você vai fazer quando você conseguir essa meta? Tá, você tem uma meta de comprar uma casa dos seus sonhos. Você concluiu. E aí? Você vai querer outra? Então você vai entrar no esgotamento mental? Então precisa ter essa clareza. De novo, esse exercício vai fazer com que você tenha um clareamento do que realmente faz sentido para você, ok? E agora a gente vai para a quinta, que é a quinta dica, que é você precisa encontrar o seu canal de comunicação interno. Vou explicar. Existem pessoas que são muito mais visuais. Então, para essas pessoas, funciona muito mais você ter o que a gente chama do mapa dos sonhos visual. Como é esse mapa? Você pode pegar uma cartolina, eu gosto sempre que esse mapa seja redondo, né? Porque é um fluxo de vai e vem e tudo mais. E você vai colocar a sua foto no meio dessa cartolina e você vai colar imagens de todas as coisas que você almeja, né? Você tem dificuldade, por exemplo, de ir para a academia, então você vai colocar lá imagens, né, de pessoas na academia. São exemplos, ok? E você precisa colocar esse mapa dos seus sonhos em algum lugar onde você visualize por segundos todos os dias. Então tem que ser algo que esteja muito próximo. Você acordou, olhou, ok? Existem pessoas que têm um canal de percepção, de comunicação interna muito mais auditivo. Então, para essas pessoas funcionam muito mais sons, né? Música. Então, você precisa relacionar. Então, seguindo o exemplo, a minha meta esse ano é ter a minha casa. Então, já coloque música nessa casa. Imagine que música te remete a essa casa. É importante sempre fazer essa relação. Todas as vezes que você ouvir essa música, e é importante que ouça todos os dias, você já está na casa. Aí você também pode brincar com o cheiro. Existem pessoas que até usam óleos essenciais para isso, né?
porque o cheiro remete também a algum som. Então você precisa entender qual que é o seu canal de comunicação e usar a estratégia correta. Mas você é aquela pessoa sinestésica, ok. O seu canal de comunicação é muito mais o sensitivo do que o auditivo ou o visual. Então eu vou dar uma dica aqui bem legal. Todas as vezes que você estiver no banho, e por que todas as vezes? Porque banho é uma coisa que também a gente toma banho todos os dias, você vai fazer por frações de segundo, sem esbanjar água, pelo amor de Deus. Todos os exercícios que eu estou passando é frações de segundo. Eu gosto de passar coisas práticas e rápidas e que funcionam. Então você está lá no seu banho e aí você vai sentir que o que você está planejando já aconteceu. Então você já está tomando banho na casa dos seus sonhos. São frações de segundo e você também está trabalhando com o elemento água. Eu utilizo muito o elemento água durante o meu trabalho. Mas se você está assim, com essa dificuldade, Anitta, eu não sei qual é o meu canal de percepção, nunca fiz essa pesquisa, nunca ouvi falar sobre isso. Faz os 3. Faça o seu mapa mental, faça uma relação de uma música que tem a ver com o seu planejamento, faça esse exercício também no seu banho, frações de segundos. O importante não é a quantidade de tempo, mas é a frequência. 6ª dica. Você precisa mostrar para o seu sistema mental alguém que você admira. Jamais alguém que você inveja, tá? Comece a observar essa diferença dentro de você. Mas alguém que você admira, alguém que conseguiu, através também de 1000 formas, aquele sonho que você quer realizar. O cérebro precisa ter uma referência, ele precisa ter alguém para que ele possa seguir um exemplo, mas alguém que ele admira. Isso também vai estar criando uma imagem mental. E agora a gente vai para a 7ª e última dica, que é maravilhosa e que super funciona. E quando eu falo isso é porque eu já coloquei em prática e também ensino para os meus clientes e também já colocaram em prática e que também já me deram a devolutiva. Lembra que eu falei que o nosso cérebro precisa de recompensa? Então, a gente precisa se dar um presente, ser mais generoso com a gente. E como é que isso acontece? Vamos supor que você criou uma meta diária, de ir na academia. Então, você foi lá e foi na academia naquele dia. Toda terça eu vou na academia. Então, na terça-feira, quando você concluir a sua meta diária, você vai se dar um presente. Esse presente pode ser um presente físico mesmo, ou ele pode ser um presente simbólico, não importa. O que importa é a intenção, é a palavra correta que vai estar criando essas sinapses neurais. Então, como que é isso? Hoje eu vou me dar um presente. Hoje eu vou me dar uma caneta colorida. Hoje eu vou me levar no cinema. Hoje eu consegui na academia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levar para conhecer um parque diferente para fazer uma caminhada. Né? Hoje eu vou na manicure. Hoje eu vou me dar de presente uma hidratação no meu cabelo. Hoje eu vou me dar de presente uma gravata nova. Percebe? Hoje eu vou me dar algo. Já está em sintonia com a recompensa que você precisa por você ter concluído aquela sua meta diária. E depois você vai, construindo a sua recompensa nas metas semanais, mensais e assim por diante. Mas todas essas dicas você está ensinando o seu cérebro a construir disciplina de uma forma leve, espontânea e eficaz, sempre sendo generosa com você, ok? Então eu almejo que você realmente consiga e que esses vídeos tenham sido bastante útil para você. Compartilhe se você acha também que outras pessoas precisam dessa dica. No próximo vídeo tem uma coisa muito legal que eu quero ensinar para vocês, que eu também já coloco em prática há muitos anos. Eu quero ensinar como fazer uma planilha financeira usando toda essa questão de como funciona o nosso cérebro, ok? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Até lá. Gratidão.